pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Estrada Bonita. Eu sou a Gabi. Eu sou o Rômulo. E hoje a gente vai contar pra vocês porque que nós precisamos dar uma pausa na nossa viagem. E hoje a gente tá parado aqui em Balneário Camboriú. Então, se você ainda não conhece a nossa história, a gente saiu a bordo de uma Pajero Full em janeiro. E a nossa intenção era dar uma volta no Brasil todo e gravar essa expedição pra vocês. A gente fez 3 meses de viagem, até que a gente teve que fazer uma pausa. Então, para começar a história, quando a gente saiu, a gente já estava 2 anos planejando a viagem, que era para acontecer logo depois que a gente concluísse a faculdade. Então, a gente terminou a faculdade no final de 2020 e no começo de 2021 a gente ia sair para viajar. Nessa fase, quando a gente estava planejando, chegou a pandemia e tudo mais, mas ali em janeiro tinha dado uma queda e a pandemia estava bem mais tranquila. Em novembro já tinha começado a dar uma queda e quando a gente saiu estava tranquilo, assim. E a gente resolveu que a gente não ia esperar a pandemia acabar e a gente ia sair porque isso era o nosso projeto de vida, né? Era aquilo que a gente queria trabalhar com a viagem. Então a gente também não podia esperar muito, e porque a pandemia tinha dado essa acalmada, e como a gente já estava 2 anos planejando, já estava com o carro tudo certinho, a gente resolveu sair, né? Isso aí. E aí a gente, depois que a gente saiu viajar, na verdade quando a gente saiu estava mais tranquilo, assim. E aí depois, mais ou menos um mês e meio depois que a gente que a gente tinha saído para viajar, os casos começaram a aumentar. E aí veio a chamada segunda onda, né? Que eles chamaram, que foi ali entre fevereiro e março desse ano, 2021. E aí a gente começou a se assustar, assim, um pouco, né? Em relação à segunda onda de casos, UTI cheia, hospital cheio, a gente começou a ficar assustado. E quase todo lugar que a gente passava, a gente conversava com o pessoal, eles falavam, não, aqui a UTI tá cheia, aqui a UTI tá cheia. E a nossa família falando, toma cuidado e tal. E a gente começou a selecionar muito mais os lugares que a gente ia. Então a gente começou a restringir bastante a nossa viagem, assim. E além disso, a gente começou a pensar em parar em um lugar e ficar pelo menos aí 1 mês, 2 meses parado, até diminuir a quantidade de casos para a gente poder continuar a viagem. E lembrando que quando a gente saiu, a gente já saiu com a consciência de tudo que estava acontecendo e dos cuidados que a gente deveria tomar. Então poucas vezes a gente saiu, por exemplo, para comer fora, a gente saía e tinha a mesma rotina que a gente tinha aqui. Então a gente saía para ir no mercado, para ir na farmácia, para ir no banco, e a gente fazia os passeios, a maioria deles ao ar livre, assim, a gente tentava ir em dias de semana e em horários específicos, porque a gente pudesse encontrar quanto menos pessoa possível. Então a gente ia sempre de manhã, na segunda-feira, então a gente tentava fugir muito disso. E nos lugares fechados a gente evitava muito ir. E quando a gente tinha que ir, que era algum lugar imperdível, a gente tentava manter o distanciamento, a gente estava sempre de máscara, sempre com álcool em gel na bolsa, tomando todos os cuidados realmente. A gente sabia também que, por exemplo, tu vai para uma cidade grande e depois tu vai para uma cidade pequena. Então tu acaba tendo contato com outras pessoas de cidades pequenas, às vezes que não tem condição de ir para uma cidade grande e se tratar. Sim. Que na cidade mesmo a gente passou por muitas cidades que não tem estrutura de saúde. Então a gente tentava ter essa consciência de pelo menos fazer pelo menos ter o cuidado máximo possível para não, além de não pegar, não transmitir também para pessoas às vezes que não tinham condição, né, de se tratar e tal. E aí a gente, nessa viagem, a gente tinha programado ir para o Rio de Janeiro. E chegou a um tempo a gente estava realmente considerando não ir mais, mas como o Rio, a gente é um símbolo do nosso país, a gente não tinha como dar a volta no Brasil e depois dar a volta ao mundo sem passar por ele. Então a gente resolveu ir para lá. Quando a gente estava indo para lá, a gente já estava, como a gente já disse, a gente estava já tendo essa conversa de encontrar um lugar para fazer uma pausa na viagem. Inclusive a gente cogitou o Rio. Mas quando a gente chegou lá, a gente se surpreendeu porque a cidade estava muito cheia. Estava cheia. As ruas, a gente ficou em Copacabana, vocês vão ver os vídeos, as ruas estavam muito cheias, os mercados muito cheios. E assim, a única vez eu acho que a gente chegou a sair realmente e ficar sem máscara e tal, foi uma vez que a gente foi tomar uma água de coco, que a gente tirou a máscara para tomar água de coco ali
na beira do mar e também não tinha ninguém perto, as mesas estavam distantes e tal. A gente até andou de bicicleta de máscara. A gente andou de bicicleta de máscara, então assim, a gente tava tomando todos os cuidados, mas numa cidade grande o risco é maior. Eu acho assim que a pessoa começou a sair mais. Nem tanto talvez no verão, apesar de que a gente passou por Guarujá e estava bastante cheio, mas já era também em fevereiro. Mas a galera passou a sair mais lá por fevereiro, final de fevereiro, início de março, o pessoal começou a sair para as praias. Então a gente percebeu, por exemplo, que o Rio tinha muito turista, estava muito cheio. Todos os lugares que a gente passou, Paraty também estava muito cheio, Trindade, que é uma praia pequena de lá, as praias pequenas ali em Angra dos Reis e tal, também tinham bastante gente. Então a gente começou a perceber que meio que a galera estava indo para a praia, coisa que não estava acontecendo em Minas, né? Que Minas eram cidades menores, tudo bem, mas também tem turismo e o turismo estava mais menor, assim. A gente chegou no Rio, a gente estava num hotel. E, inclusive, no primeiro dia que a gente foi tomar café no hotel, o hotel não estava tomando as medidas e as mesas estavam muito perto, assim, tinha mesa que não tinha 10 centímetros de distância uma da outra. Até assustei, olhei pro Rômulo e falei assim, nossa, como a gente vai ficar aqui e tal. E aí a gente sentou um casal do nosso lado, eu fiquei de cara feia, fiquei muito brava, porque Acho que a gente tomou café da manhã uma vez só. Uma vez só lá. A gente já tinha passado em vários lugares e a gente não tinha passado por essa situação. E aí, depois disso, até a gente comprou as coisas, deixava no quarto, tomava café dentro do quarto para não ter que sair. Eu cheguei e perguntei pra moça qual horário é mais tranquilo. Lá é às 7 da manhã, mas mesmo assim tá muito cheio e tal. Então, aquele dia a gente já ficou muito bravo. E sem contar que na rua também tinha muita gente. Inclusive, todos os hotéis, a gente não ficou muito em hotel, acho que a gente ficou em 2, tirando esse do Rio. Os outros 2 não tinham café da manhã. Não tinham café da manhã. Teve um, inclusive, que eles deram uma ficha, a gente preencheu o que a gente queria. Eles levavam no quarto. A gente foi comer lá embaixo porque só tinha gente, lembra? Ele falou, eu dou a ficha, se tiver muita gente a gente leva no quarto, ou então a gente já deixa preparado aqui embaixo quando vocês chegarem. Então a gente tomou café naquele dia sozinho no hotel. E aí eu já fiquei muito chateada com isso. E aí, no quarto onde a gente tava, ele tava com tipo um vazamento no ar-condicionado. Tava saindo uma água assim meio escura. E eu comecei a ter uma tosse seca e a gente tinha quase certeza que era do ar-condicionado. E aí essa tosse continuou e eu comecei a ter um calafrio assim. E aí isso à noite e no outro dia de manhã eu falei pro Rômulo, eu acho que eu tô com Covid. Ele, não deve ser, porque a gente fica em negação, né? Porque a gente tava com muito medo. E aí no outro dia de manhã a gente já foi fazer o teste pra, claro, não passar para outras pessoas que a gente pudesse encontrar. E aí a gente fez o teste e deu positivo. Lembrando que a gente ficou no Rio também porque o meu pai ele ia sair aqui de Balneário e ia visitar a gente porque a gente ia para Cabo Frio, que ia ficar lá e tal, algumas praias, a gente tinha já alugado até um apartamento para ficar lá. E aí a gente ficou uns dias a mais no Rio esperando ele. E quando chegou no Rio, a gente olhou a situação, como é que tava, a gente chegou a pensar em falar para ele, acho que é melhor não vir, porque mesmo se a gente não pegasse ali no Rio ou em qualquer outro lugar, a gente tinha muito medo que ele pegasse, né? E aí a Gabi a Gabi falou, eu não vou deixar ele vir sem a gente fazer esse exame, né? Sim. E aí, na verdade, ele foi um dos maiores motivos também de a gente ter saído fazer o exame. Sim, era só uma tosse, não tinha dado nenhum sintoma. Dor nas costas também. Não, foi depois, isso foi depois. Eu só tava com tosse e no outro dia de manhã eu comecei a ter o calafrio. Mas mesmo que era só uma tosse, eu falei pro Romulo, não, eu não vou encontrar. Aí a gente ainda chegou quase a discutir com o Romulo, não deve ser. Eu falei, então se ele vier eu não vou sair do quarto, porque eu não vou correr o risco de passar isso pra ninguém sem fazer o teste. E aí a gente foi fazer o teste, inclusive no dia que a gente foi fazer, a gente fez numa farmácia. Tinha uma fila, acho que de 5 pessoas, acho que 3 estavam positivadas, né? Então, foi bem quando estourou a segunda onda, a gente tava, acho que bem ali no meio do furacão, que tinha muita gente doente ali na farmácia onde a gente foi fazer. E aí a Gabi fez o teste, deu positivo, eu fiz o teste, o meu não tinha dado positivo, ela até comemorou, mas eu tinha certeza que eu já tinha pego, né? Não fiquei com essa ideia, porque dizem que tem alguns casos que não pega. E aí, no mesmo momento, a gente pegou o carro, a gente acho que deixou umas 2 diárias lá no hotel sem ficar. E aí a gente pegou o carro e já voltou direto. A gente saiu de lá, acho que umas 11 horas, veio direto e já
já fui direto no posto de saúde para poder fazer a consulta, para poder ver e tal. Pegar medicação. O posto estava muito cheio, o posto aqui de Itajaí. E aí a gente entrou em quarentena, né? Ficou aqui e tal, e a gente ficou 16 dias, né? Ficamos 16 dias para ter certeza que a gente não ia contaminar. Que a gente não ia contaminar, ficamos 16 dias em quarentena. E esses 16 dias foram, além de ruim, por causa dos sintomas, né? Eu fiquei bem mal, assim, a Gabi também ficou. Acho que teve uns 2 dias que a gente ficou mal, assim. Sim. Mas nenhum sintoma grave, só muito cansaço e tal. E acabou que a gente ficou pensando demais nesses dias o que a gente ia fazer, quais iam ser os próximos planos. A gente ficou um pouco... Ficou uma mistura de raiva, de vergonha também de ter saído viajar. A gente não vai negar que a gente ficou um pouco... Apesar de ter certeza que a gente não entrou em contato com ninguém que podia ter passado, não. Mas a gente ficou um pouco sentido, assim, de ter que voltar por causa do Covid. De vergonha, né? Não por causa do Covid, de vergonha de ter saído. Inclusive, a gente, na viagem, como a gente disse pra vocês, a gente tava tomando todos os cuidados, né? Então, a gente ficou meio bitolado com isso, porque por mais que a gente tenha feito tudo, a gente pegou. Então, não tem como, o único jeito é não ficando em casa. E mesmo assim, ainda todo mundo pegou, que a gente voltou e a nossa família pegou, outras pessoas pegaram, não da gente. Pegaram de outros lugares um tempo depois. Pra ter uma ideia, se a gente tivesse ficado aqui, provavelmente a gente tinha pego de um jeito ou de outro. Quando a gente chegou, fazia 3 meses que a gente não via a irmã da Gabi, ela tinha pego. 2 meses depois que a gente se curou, meu pai pegou. Então acabou que a família inteira pegou numa hora ou em outra. Então, a gente, depois que passou, a gente começou a repensar que realmente é cuidado e não necessariamente é onde você tá. Se tu viaja com segurança, se tu tem esse cuidado de não ir em aglomeração e tal, é mais tranquilo. Mas ninguém tá livre, né? Ninguém tá livre de pegar. Mas enfim, e aí a gente ficou pensativa, assim, a gente até cogitou, pra ser bem sincera, a gente cogitou a possibilidade de não contar isso, de não contar essa parte da história, justamente também pela nossa responsabilidade, né, de estar fazendo a viagem e talvez incentivando outras pessoas, mas justamente por essa responsabilidade que a gente resolveu ser sincera e contar pra vocês o que aconteceu, porque a partir do momento que a gente tá na internet, não importa qual seja o tamanho do nosso público, a gente tem que ser o máximo sincero e também com as responsabilidades das coisas que a gente faz. Então, a gente resolveu contar isso também para conscientizar vocês sobre esse risco muito grande de contrair a doença e que é uma doença séria. A gente, graças a Deus, não teve nada, mas eu tive a minha irmã que ficou internada, eu perdi um tio, o Rômulo perdeu um tio também. Eu perdi um tio, perdi o seu Tacílio, que para mim é quase um vô para mim. Então, assim, bem no começo do Covid ainda, a gente perdeu ele. Então, assim, é uma situação muito séria, uma situação muito delicada. E aí, quando a gente voltou, por causa de todas essas coisas, a gente também sempre teve muita responsabilidade sobre isso. Antes da gente sair de viagem, a gente ficou 1 ano e meio aí sem ver nenhum amigo nosso. A gente saiu pra viajar sem ver nenhum amigo nosso. E justamente para não contaminar ninguém, para não pegar, a gente só saía para ir no mercado mesmo. No começo da pandemia, a gente, quando começou mesmo, a gente deixou de ir pra faculdade, né? A gente foi um dos primeiros que deixou de ir pra faculdade. Então a gente saiu justamente porque quando terminou a faculdade, essa era a nossa opção de trabalho, era o que a gente tinha decidido fazer para trabalhar. Então a gente saiu com essa ideia mesmo de trabalho, de construir uma história, de construir um canal, de construir uma mensagem aqui para vocês. Então foi por isso que a gente saiu, e mais a gente também tem responsabilidade de dizer para vocês se cuidarem. Se vocês resolverem viajar, façam o máximo para ir para o lugar mais distante possível, fiquem o máximo de tempo, não fiquem pulando de uma cidade para outra, e várias outras coisas que a gente vai contar também nos próximos vídeos que a gente vai fazer aqui para vocês. E a gente estava postando vídeos nas terças e nas quintas, e agora a gente decidiu começar a postar vídeo no sábado. Esses vídeos do sábado, eles vão trabalhar meio que paralelo à história da nossa viagem. Então, durante a semana a gente vai postar todos os vídeos da viagem, seguindo como é que está sendo e tal. A gente provavelmente tem conteúdo lá para outubro, novembro desse ano. E no sábado a gente vai postar outro tipo de vídeo. Um tipo é contando quais vão ser os nossos próximos planos, o que a gente está fazendo aqui, quais são
realmente quais são os planos novos pro futuro do canal, pro nosso. E os outros vídeos também são de dicas de como se preparar para fazer uma viagem. Queira ou não, a gente já teve bastante experiência nesses 3 meses que a gente ficou viajando, então a gente viajou de uma forma bastante mista, ficando em camping, ficando em hotel, ficando em Airbnb, ficando em vários tipos de hospedagem. Então a gente vai mostrar um pouco de qual é a nossa experiência disso, como escolher um lugar legal para ficar, como escolher pontos turísticos legais para visitar, como fazer um roteiro de uma viagem como a nossa. E a gente tem esse objetivo porque a gente recebe muita mensagem aqui no nosso canal, no Instagram também, de gente que está se planejando para fazer uma viagem como a nossa e tem muita dúvida. E para a gente é um prazer muito grande tentar ajudar vocês a planejar a sua própria viagem, assim. A gente sentiu falta de muita informação durante a viagem para poder fazer a nossa. Inclusive, algumas coisas que tiveram problema durante a viagem foram realmente de falta de experiência, falta de informação, falta de talvez alguém que teria cometido o mesmo erro que a gente ter falado para nós, que aquilo não era legal. Inclusive, vocês viram um que a gente fez a cama totalmente indormível. É verdade. E uma parte desses vídeos vão ser mostrando como que a gente faz, como que a gente fez para fazer o roteiro, para escolher o lugar e tal, isso que eu já falei. E também a gente quer ficar à disposição, caso alguém tenha alguma ideia de fazer algum tipo de vídeo, alguém tenha dúvida sobre como fazer alguma coisa de viagem relacionado a essas expedições, a gente também, se precisar, faz um vídeo só para explicar a dúvida de alguém, porque pra gente é muito prazeroso, como eu já disse, tentar ajudar as pessoas a fazer essa viagem. E claro que a gente está passando por um momento difícil agora de pandemia, né, complicado e tal, a gente sabe, a gente passou por esses problemas, mas é difícil agora sair viajar, realmente para quem ainda não se vacinou é complicado, mas a gente quer dizer para que vocês tenham um pouquinho de paciência, um pouquinho de força para aguentar, porque isso vai passar. E depois que passar, a gente tem que sair viajar. Que é isso que mantém a gente vivo. É verdade. E a gente, agora, né, depois que a gente voltou, a gente fez uma pausa aí que a gente não postou vídeos no canal. Essa pausa foi porque a gente ficou refletindo sobre tudo que aconteceu, sobre a nossa responsabilidade aqui com vocês e como a gente queria fazer isso mesmo. Então, por isso que a gente ficou esse tempo sem postar, mas agora a gente vai postar, como o Romulo disse, todas as terças e quintas às 5h45 e no sábado também, o mesmo horário, conteúdos diferentes. E nesses conteúdos a gente também vai mostrar os pontos positivos e negativos de viajar de carro, como encontrar hospedagem. E aqui o canal a gente quer que seja aberto para todas as pessoas que queiram viajar. Independente se vai viajar de van, se vai viajar de carro, se vai viajar de ônibus, de avião, a gente vai tentar dar dicas das coisas que a gente aprendeu para todas essas pessoas que queiram aí aproveitar para viajar. E aí, sobre o nosso canal, agora a gente está se focando em se profissionalizar, em fazer um vídeo cada vez melhor aqui pra vocês. Inclusive, se vocês estão assistindo os primeiros vídeos, a gente tá muito risada, que a gente é todo tímido, assim, todo vergonhado, gravando tudo errado. E aí a gente também tá estudando bastante pra conseguir fazer isso cada vez melhor, mas ali já tá tendo uma evolução, os que a gente já dá pra ver gravado. E na edição também, e no Instagram e tudo mais. Então a gente tá tentando fazer cada vez melhor aqui pra conseguir divertir e alegrar vocês aí. E hoje a gente fez esse vídeo pra contar essa história mesmo, assim, pra vocês. Mas a gente pretende fazer vídeos cada vez mais legais, mais engraçados e mais felizes aí pra que vocês também consigam se divertir com a gente. E aí, com essa história contada, com vocês explicados, né, com tudo explicado, tudo em panos limpos aí do que aconteceu, a gente já tá 2 ou 3 meses em Balneário, e a gente pretende ficar aqui até tomar vacina, pra gente conseguir sair de vez. E enquanto isso, a gente vai compartilhar lá no nosso Instagram o nosso dia a dia daí em tempo real, que agora vocês sabem exatamente o que tá acontecendo, onde a gente tá, então lá no Instagram a gente vai postar certinho em tempo real o que a gente tá fazendo, o que a gente tá planejando, o que a gente tá mexendo, né? Isso aí. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, que a gente tenha conseguido explicar certinho. Se você gostou, curta esse vídeo, ajuda a gente bastante. Comenta aqui embaixo se você tem alguma ideia de vídeo, alguma coisa que vocês querem que a gente
explique e mostre pra vocês. E aí, todos os sábados agora, de agora pra frente, vocês vão ter muitas dicas aí que a gente tá preparando com o maior carinho do mundo. E muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando a gente, inclusive as pessoas que pediram pra gente continuar postando no canal. Muita gente falou, continua postando, tava legal, não sei o que, não para. E por mais que a gente tava com toda aquela sensação de vergonha, de tristeza, de ter parado a viagem e tudo, a gente pegou essa força e a gente se levantou pra agora fazer as coisas com mais amor e mais carinho ainda, que é isso que a gente quer. A gente quer compartilhar com vocês todo o amor e carinho que a gente recebeu na nossa viagem. Isso aí. E a gente recebe de vocês também. Isso aí. Então, obrigada por estarem aqui com a gente, né? Isso aí, obrigado muito e viva a vacina. Viva o SUS e... Viva o SUS e viva a vacina. E daqui a pouco ela vai estar aqui no braço. E a gente vai estar viajando de novo e aí, quem sabe, encontrando vocês aí pelo Brasil todo. Isso aí, valeu galera. Valeu, gente. Um beijo e fique aqui com a gente, assista os nossos outros vídeos e é isso. Muito obrigada. Até mais. Até mais.